Bom, aqui é a página da minha disciplina. Eu tinha aberto essa janela de apresentação e primeiras reflexões, né? E tinha deixado uma leitura aqui para vocês fazerem, né? Então, nós vamos ter um tempo depois para conversar. Eu queria que, se alguém leu e gostou, né, comentasse a respeito desse texto das 3 narrativas sobre educação matemática. Eu acho que é uma primeira reflexão muito importante, né, que traz um pouco desse histórico da forma como a educação matemática e a própria matemática é vista, né? E essa visão atual, né, onde a matemática tem um papel mais de matemática em ação, como diz o Olis Cosmose, né, de leitura de mundo. Não é aquela matemática inatingível que está sei lá, numa nuvem no céu, né, que alguém tem que alcançá-la e desvendá-la, né? Essa matemática distante, sublime, como o autor coloca, né? Não, a gente fala de uma matemática atualmente, né, segunda, terceira narrativa, né? Que, claro que tem um pouco da segunda narrativa, a questão do rigor e da formalidade, mas é uma matemática muito mais presente no mundo do que uma matemática dos livros. É uma matemática que a gente diz que é para resolver os problemas que realmente interessam às pessoas. Então, é nesse sentido que eu trouxe esse texto, para trazer essa reflexão para vocês, né? Para que vocês possam conhecer outras narrativas, dependendo daquela em que você, vamos dizer assim, se identifica mais, né? Principalmente a terceira narrativa, que é a que eu simpatizo bastante, que traz essa questão da análise crítica, né, no processo de leitura do mundo por meio da matemática, tá bom? Essa é a ideia. O tema 1, que é o dessa semana, estou entrando aqui nele. Vocês estão me ouvindo, né? Imagino que sim. Qualquer coisa me Sim. interrompam, tá? O tema 1 é a formação de conceitos por meio de jogos e materiais manipuláveis. Então, nós temos essa aula síncrona, um texto da professora Regina Grando, muito respeitada na área. Deixa eu só abrir que estou com a campainha aqui. Tem alguém querendo entrar. Olá, Sábio, seja bem-vindo. Além desse texto, eu fiz um resumo, porque eu achei interessante para um primeiro momento ter vocês terem, né, um resumo. O texto tem muita informação, né? Então eu achei que seria pertinente, pelo menos para a primeira aula, a gente ter esse resumo aí para conversar hoje, tá? Não vai ser sempre assim, até porque é desejável que vocês mesmos façam as sínteses, né? As atividades que eu proponho, né, algumas vão pedir essa síntese, essa análise crítica do texto, mas esse era mais de informação mesmo, e eu achei interessante fazer isso, tá? Tem uma leitura opcional de uma professora nossa aqui do campus, sobre gamificação, uma discussão bem interessante na atualidade, envolvendo a questão dos jogos, mas nesse formato digital, né? Então, e uma atividade que vocês vão ter que fazer, tá? Então, é interessante que vocês tenham, né, esse momento de hoje para trocar ideias a respeito, né? Em que consiste essa atividade? Essa atividade de vocês, ela será usada, vocês já devem ter percebido, quem já fuçou ali, na aula do dia 25, né? Você vai pesquisar um jogo que você entenda que favorece a formação de um conceito em matemática. Eu indico alguns, inclusive, no meu resumo, né? Eu indico alguns que eu gosto, mas apenas para exemplificar, né? E a ideia é que no dia 25, a gente socializa esses jogos pesquisados. Essa é a ideia. Por isso que eu pedi para entregar 2 dias antes, porque eu quero fazer grupos, conforme os jogos que vocês identificarem, e é importante esse olhar do aluno para mim, né? Eu vou fazer grupos, vou dar um tempinho para que vocês conversem e a gente socialize esse material que vocês pesquisaram, que vocês apresentem para os colegas como funciona esse jogo. Essa é a primeira atividade. E no dia de aula presencial, a gente também está avaliando vocês, né? Então, é nesse sentido que vai ser a avaliação, né? Essa socialização do jogo, esse empenho de vocês para contar para os colegas o que vocês encontrarem, né? E não só isso, é para apresentar o jogo, né, no que vai me entregar, e
tentar comentar, fazer uma análise desse jogo com base na leitura que você fez. Eu nunca peço mais do que 3 páginas. Aliás, quando eu peço alguma coisa com 3 páginas, assim, é exceção. Eu normalmente peço uma síntese mesmo. Eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre o material que eu selecionei, a atividade que eu propus. Tá bom? O Aldo levantou a mão. Pode falar, Aldo. Grandes personagens. É coisa rápida. Eu vi a indicação do texto complementar e vi que está escrito que você pode achar na biblioteca. É na biblioteca física ou nas digitais? Porque eu procurei nas digitais e não consegui achar. Tá. O livro que eu indiquei aqui é o da professora Adriana Belon. Ela é professora do campus Capivari e foi conversado a respeito com ela dela fazer uma doação para a biblioteca ou de pedir para a biblioteca comprar. Então, isso já foi realizado, né? E eu acredito que a professora Adriana já encaminhou esse pedido ou essa doação. Por isso que eu coloquei dessa forma, mas eu preciso conferir antes de falar para vocês, né? Então, fiquem tranquilos que eu vou conferir, mas respondendo a sua... Deixa eu anotar aqui. Conferir livro da Adriana. Respondendo a sua pergunta, é livro físico, porque ela não comentou sobre formato em PDF do livro dela, mas também posso confirmar. Vou até anotar aqui, PDF não, perdão, e-book, né? Ela não comentou se tem o formato e-book disponível, mas eu verifico para vocês, tá? E também vou falar com a bibliotecária nossa, a Isabel, a respeito da compra desse livro, das possibilidades, caso ainda não tenha sido... Nossa, professora, desculpa, tá bom? mas eu acho que ficaria muito mais fácil em PDF, até mesmo para todos poderem ter acesso, porque se está restrito somente ao polo, fica complicado, porque se tiver só 1 ou 2, é complicado. Sim, é por isso, Amarilis, que a leitura está como opcional, né? Ela não é obrigatória. E nós não podemos pegar um livro que é de uma editora e colocar o PDF inteiro. Existe um limite pela lei de 25%. Inclusive, tem um que eu escaneei, 25% do livro, para poder vocês terem uma ideia do que trata o livro, e é o capítulo que eu gostaria de trabalhar mesmo. Então, a lei também nem permite. Nós, como alunos, podemos escanear e compartilhar no grupo? Pode ser assim? Porque daí, no caso, eu que moro aqui... Eu nem te responder, porque é algo que realmente é contra a lei, né? Fazer a cópia. Eu nem sei te dar todos os detalhes da lei a respeito disso. O que eu sei é o que eu já disse, né? Que a gente não pode copiar livros e divulgar, né? Da minha parte de professora, eu sei que existe essa lei. Tem um limite de até 25%, e, é claro, sem fins lucrativos, né? Apenas para atividades como as nossas, tá bom? É por isso que a leitura não é obrigatória, tá? Nenhuma leitura obrigatória você vai ter que comprar ou vai depender de pegar o livro físico, tá? A gente teve esse cuidado. Voltando aqui para o Moodle, podem me interromper, tá? Eu estou vendo a mesma tela que vocês, mas se vocês abrirem o áudio, eu vou escutar, tá bom? O tema da dia 25 é aula presencial, já expliquei. O tema 2, pessoal, é sobre... Deixa eu ver se eu estou nele primeiro. Estou nele. A formação do conceito de número. Muitas vezes, esse é o grande impasse quando o aluno chega até no curso superior. Para quem dá aula aqui no curso superior, me lembro do Dirk, por exemplo, que falou que dá aula lá. Muitas vezes a gente percebe que a dificuldade nem é tanto no que a gente se propõe a ensinar, mas é em reconhecer a fração como um único número, é fazer a relação entre decimal, fração, porcentagem, né? Essa ideia de número, muitas vezes, é que não foi bem construída, né? Então, eu acho que é uma reflexão bem importante da gente fazer. E é infinito, assim, o número de pesquisas sobre essa questão. Por essa razão, eu apontei aqui na atividade algumas dificuldades, vamos dizer assim, né? Muito comuns relacionadas a essa questão da formação do conceito de número. O algoritmo da divisão é algo que tem muito trabalho em cima disso. A ideia de número negativo,
né? A gente vê que até adultos ainda às vezes têm dificuldade dessa compreensão do número negativo. O número 0, que demorou tanto para ser incorporado, né, no conjunto dos números, tem matérias interessantíssimas a respeito disso, né, da história da matemática. A compreensão da fração como um único número, né, a maioria dos alunos enxerga 2 números ali, não consegue enxergar como um único número, né? A relação entre a representação decimal, fracionária e percentual, como eu já falei, o número irracional, né, e a sua presença em situações reais, as dízimas não periódicas, né, acaba sendo sempre uma dificuldade, a gente percebe, entre tantas outras. É por isso que nesse tema vocês vão pesquisar, vocês vão eleger uma dificuldade, pode ser uma das que eu apontei, ou qualquer outra que vocês identifiquem, né? E vocês vão fazer uma pesquisa. E eu preparei um material muito simples, é uma página, é uma única página, onde você vai citar a dificuldade e vai indicar 3 leituras a respeito dessa dificuldade, né, no sentido de como enfrentar essa dificuldade, estratégias para enfrentar essa dificuldade, metodologias mais apropriadas, jogos, de repente, que vocês possam achar. Enfim, a ideia é, eu quero 3 referências, podem ser vídeos, né? Não precisa ser necessariamente um artigo, né? Isso que eu quero dizer. Vocês vão encontrar materiais diversos, e é isso que eu quero. Depois, eu vou compilar tudo isso e socializar entre todos vocês. A ideia é que todos vocês tenham, vamos dizer assim, um material valioso, pesquisado por todos, para poder, vamos dizer assim, enfrentar essas questões à medida em que isso se fizer necessário, ou mesmo para aprender e aprofundar conhecimentos em relação à temática, tá? É justamente pela variação é que eu decidi trabalhar esse tema dessa forma, tá bom? Esse é o tema 2. O tema 3... Está meio devagarzinho na internet, acho que vocês estão percebendo, né? Deixa eu ver se vocês estão aí. Então, o tema 3 é sobre resolução de problemas. Tem um professor da Unesp, professor Dr. Nelson Pirola, até ele participou com a gente semestre passado, deu uma aula aqui para a gente. E ele tem um texto muito citado a respeito da resolução de problemas na formação de conceitos. Então, é isso que nós vamos estudar, tá? E tem 2 leituras complementares, opcionais, que são artigos científicos sobre modelagem matemática, que tem bastante conversa aí com a área de resolução de problemas. A ideia é que você conheça também essa área da modelagem por meio dessas 2 leituras complementares, se for seu desejo, porque o tema central é a resolução de problemas e a leitura obrigatória é o texto do professor Nelson Pirola, tá bom? Esse é o tema 3. Se quiser me interromper, fica à vontade, tá? Tema 4. No tema 4, nós vamos ter uma aula síncrona com um professor muito competente a respeito do tema, né? Nós vamos falar do processo de formação de conceitos a partir das ideias de Vygotsky. E ele vai trazer também experiências em ambientes computacionais. É o professor Eliel Constantino da Silva, ele trabalha na Google for Education, tem até o currículo dele aqui para você olhar, se você quiser. Inclusive, ele faz oficinas sobre formação de professores em ambientes computacionais, é um pesquisador muito novo, ainda está concluindo o doutorado e já tem um nome assim, bem respeitado nessa área, e ele aceitou meu convite de falar com vocês, né? Vai ser assim, de maneira síncrona, como hoje, mas eu acho que já é um ganho significativo aí para que vocês possam conversar diretamente com ele, fazer perguntas. Eu acho que vai ser um momento bem bacana do curso, tá? Essa aula síncrona será no dia 6 de maio. A Ivana já nos passou aí a sua disponibilidade, inclusive. Tá errado o horário aqui, tá, gente? É às 9 da manhã. Depois eu vou arrumar esse horário, tá? Acho que eu me distraí aí. No tema 5, vocês vão estudar sobre temas transversais na formação de conceitos. Trouxe um texto, inclusive, que é do governo federal, a respeito desses temas transversais, é um recorte ali da BNCC, para que vocês conheçam.
E nós vamos tratar especificamente da educação financeira. Primeiro, pela pertinência do tema, né? É crescente a presença nos documentos oficiais, a BNCC joga no colo do professor de matemática em especial, mas é um tema transversal. Todas as áreas aqui de vocês podem estar trabalhando, cada um com o seu olhar, né? E de forma interdisciplinar, o que é o ideal. E também porque eu sou organizadora de um livro sobre educação financeira na formação do professor de matemática. É a minha área de pesquisa, tem capítulos muito interessantes ali de colegas aqui do IFSP e de professores convidados, e eu elegi 2. Um é o do Lucas Mazzi, professor da Unesp, e a Adriana Lima, que é da UFRJ, né, faz doutorado lá. São autores desse capítulo, Salário Mínimo, Orçamento Pessoal, Sobrevivência e Dignidade. Muito interessante. E o outro da professora Cláudia Carvalho, que é do IFSP Cubatão, sobre guardar dinheiro na caderneta de poupança. Ela traz todo um resgate histórico dessa modalidade, que muitas pessoas ainda se agarram nela, mesmo sabendo que ela tem um rendimento, né, muito a desejar, vamos dizer assim, e explica como funciona também, propondo atividades para a sala de aula. Então, essas são as 2 leituras. Esse livro, olha lá, Marilis, esse livro, embora ele tenha sido publicado por uma editora, né, editora Atriz, eu e os outros organizadores exigimos, né, da editora o formato de e-book gratuito. Então, nesses 3 links aqui, vocês podem baixar o livro gratuito, tá? Então, tá aqui a referência. Essa é obrigatória justamente porque vocês têm acesso de onde quer que estejam, tá bom? Muito bem, e aí tem uma atividade para entregar, muito interessante. Vocês vão montar um projetinho, tá? Tá bem explicado ali como é essa atividade. O tema 6, produção de vídeos na educação matemática e possibilidades para a formação de conceitos, não poderia deixar de fora, até porque eu ainda sou do GPIMEN, que é o Grupo de Pesquisa em Informática, Outras Mídias e Educação Matemática, lá da Unesp de Rio Claro. A produção de vídeos tem sido reconhecida não só no nosso país, mas em vários países, né, por meio dos pesquisadores, a gente vê como importantíssima no processo de formação de conceitos. Quando o aluno se debruça, né, a tentativa de produzir um vídeo, né, vamos dizer assim, é muito potencializada, né, essa, vamos dizer assim, favorece muito a formação de conceitos, a aprendizagem, vamos dizer assim, efetiva, né, dos conceitos que estão envolvidos ali nessa produção. Então, é esse capítulo que eu escaneei, o que a lei permite, um capítulo mais a introdução, deu o total lá. Na verdade, passou porque eu repeti 2 páginas, mas na verdade está dentro dos 25%. Então, esse eu escaneei para vocês, tá? E esse tema, ele já abraça o trabalho que eu proponho na disciplina. Todas essas atividades que eu citei, acho que são 5, se eu não me engano, elas estão ali envolvidas nos temas, todas essas atividades valem 30% da nota sua na disciplina. E esse trabalho, que envolve a produção de um vídeo, vocês vão produzir um vídeo em grupos, é um trabalho coletivo, também faz parte do processo de avaliação. E ele será apresentado lá no final, só em junho. E aí nós vamos ter momentos para estar conversando a respeito dele na aula presencial, né, na semana que vem, nos horários de atendimento, que vai ser passado para vocês, tudo certinho da semana que vem, para que eu possa ajudá-los aí nesse processo de produção. Esse texto que eu recomendo, tá faltando um aqui ainda, tá? Vou colocar mais um aqui. Na verdade não tá faltando não, ele tá aqui na aba do 24 de junho, ó. Deixa eu até abrir já para vocês, que é sobre o trabalho. É o texto da Vanessa Oschler, Bárbara Fontes e Marcelo Borba. O Marcelo Borba foi orientador das 2 primeiras. Eles ensinam como produzir o vídeo, né? Então, eles dão dicas importantíssimas. E, além disso, nesse link que eu coloquei aqui para vocês, no tema 6, do Festival de Vídeos, ó, vou até sublinhar aqui para vocês, ó. Nesse link, vocês vão encontrar vários vídeos que ganharam esse festival, que sempre acontece na Unesp de Rio Claro todo ano.
Tem categoria para professor, para alunos, vocês podem incentivar seus alunos. Está sendo, assim, algo de muito destaque na educação matemática, esse festival. E eu recomendo fortemente que vocês participem. É importante, eu sou obrigada a inscrever o meu vídeo no festival? Não, não é obrigado, não. A professora que recomenda fortemente e incentiva, né, que mesmo quem não conhece muito, se aventure nessa experiência. E, é claro, conte com as leituras para isso, conte comigo para ajudar no que for possível. E a gente vai... Ano passado eu já propus, a gente teve vídeos incríveis, eu só não divulguei aqui porque eu tenho que pedir autorização para os meus alunos, né? E eu ainda não tive tempo hábil de fazer isso. Os alunos aqui da pós-graduação produziram vídeos muito bacanas, né? E qual é a temática? A formação de conceitos. No dia 25 nós vamos conversar mais sobre esse trabalho, tá? Na última semana de aula, vocês vão se dedicar exclusivamente a isso, né? Além da semana do tema 6, que vocês já vão começar a fazer leitura a respeito e não vai ter nenhuma atividade, porque é para vocês já começarem também a usar o tempo para a produção do vídeo de vocês, tá bom? Mas eu sugiro fortemente que ainda hoje vocês façam uma pipoquinha e assistam alguns vídeos que tem aqui nesse link do festival. É muito legal, gente, é muito legal mesmo ver as crianças produzindo vídeos, sabe? É muito bacana. Pois não, Dirk? Dirk levantou a mão. Eu estou tentando entrar aqui no site e tentar ver essas outras áreas e não está entrando. Ele só tem as duas primeiras que ele está permitindo entrar. As outras ele dá o loop e volta para a primeira parte. Ou seja, não está permitindo eu avançar além do tema 1 e a parte da aula presencial dia 25, que ele dá essa informação. Sim, Dirk, mas isso é falha minha. Eu vou dizer por quê, ó. Vou até mostrar aqui para você. Eu montei, como eu falei, terminei de pôr os detalhes e estou vendo que está faltando alguns ainda, né? Ontem. E aí eu esqueci de fazer isso aqui, ó. Vou até fazer ao vivo para você, ó. Ué. Não estou conseguindo. Aqui, ó. Editar. Opa! Não preciso nem editar, eu só preciso fazer isso aqui, ó. Tá voltando. Então, não é culpa sua, não, tá? É a professora mesmo que se esqueceu de um detalhezinho. Vou te mostrar qual é. Por exemplo, no tema 2, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Abrir o olhinho, exibir o tópico para vocês. Agora sim, vocês vão ver. Peço desculpas. Eu fui mostrando, né? Então, não tem problema, mas claro que seria melhor se vocês já pudessem estar clicando. Desculpa pela minha falha, tá bom? Mas agora eu vou abrir todos. Aí vocês podem ir direto no tema 6. Opa, cliquei errado esse. Esse eu já abri. Exibir. Agora acredito que vocês vão conseguir ver tudo rapidinho aí. Me dá um retorno, Dirk, se agora está tudo certo? Estou terminando de abrir ainda, na verdade. Dá um atualizar na página, nós alunos, que daí já vai ficando livre aí as abas para a gente abrir. Todos abertos agora. Atualizem e aí vocês já vão ver todos os temas. Me desculpem, tá? E para finalizar, no dia 17 de junho é a nossa segunda aula presencial. Nesse dia vai ser realizada uma atividade individual, né? Uma atividade final individual de avaliação, 10% da nota apenas, mas enfim, é um fechamento, né? A ideia é que vocês escrevam. Eu quero ouvir vocês por meio da escrita. Vocês vão vir para o campus e, com base numa proposta que eu vou levar, vocês vão, então, discorrer sobre o tema da formação de conceitos, né? Um fechamento aí da disciplina. Depois desse dia, tem o do dia 24, mas é o trabalho, nós vamos apenas socializar os vídeos entre nós e eu vou montar alguma forma da gente fazer isso, né, no momento certo, tá bom? Eu acho que eu escutei uma campainha. Tem aluno chegando agora. Olá, Luiz, seja bem-vindo.
eu ver se alguém falou alguma coisa. Olá, boa tarde, gente. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo. Bom, Eu acho que eu cheguei atrasado, né? sem problema, Luiz. Eu estava apresentando todas as atividades do curso que nós vamos realizar durante o semestre, tá? Num segundo momento, imagina, num segundo momento, pessoal, o Moodle já tem tudo lá, tá? Para quem não veio na primeira aula, se tiver dificuldade com o Moodle, eu vi alguma coisa no grupo, inclusive, fiquem tranquilos, tem um horário de atendimento que eu atendo semanalmente, eu posso ajudar. O professor Francisco, tenho certeza que pode ajudar se vocês precisarem, tá bom? A gente está aí para tentar ajudá-los da melhor forma possível, tá? Para finalizar, eu estou compartilhando com vocês o resumo da aula 1. A ideia não é dar a aula, porque é preciso que vocês leiam o texto primeiro, né? Mas, enfim, dar um panorama para vocês do que é o primeiro tema, né? Que são jogos e materiais manipuláveis. Então, naquele texto da professora Regina Grando, que eu indiquei, né? Eu fiz um resumo dos elementos que ele traz, porque eu acho que é interessante para vocês. Eu acho que é um texto, como eu disse, que tem muita informação, então eu fui destacando algumas que eu acho pertinentes e interessantes para vocês se atentarem, tá bom? Esse resumo já está lá no Moodle também. Então, eu cito alguns jogos, apenas para exemplificar, jogos que são reconhecidamente, têm o seu espaço reconhecido na formação de conceitos, né? Gosto muito desse Calar, tá? Que alguns dizem que tem uma origem africana, tem a ver com semeadura, né? Eu gosto bastante, acho que desenvolve bastante, propicia bastante a formação de conceitos envolvendo números e contagens, gosto muito. O Contig 60 também gosto bastante, porque ele faz com que o aluno tenha que montar operações que deem o resultado do tabuleiro, né? Então é um jogo muito interessante também, tem vários parecidos, né? Jogo da senha, para trabalhar com análise combinatória, gosto muito, sempre faço com os alunos, com criança fazia com roupa, né? De quantas cores diferentes, né? Brincava bastante com os alunos, fazia eles irem, a gente fazia uma roda e ficava fazendo as combinações, era muito produtivo, acho que favorecia muito a formação do conceito da análise combinatória, tá? Que mais? Algumas coisas, discussões que o texto traz, gostei bastante, né? Ele fala das tendências didático-pedagógicas do ensino da matemática, com base num texto consagrado do professor Dario Fiorentini da Unicamp. Fala da tendência formalista clássica, da empírico-ativista, formalista moderna, tecnicista, construtivista e sócio-etno-cultural. É bacana de ver o papel do jogo em cada uma dessas tendências, né? É isso que a Regina Grando faz, né? Ela traz o texto do Dario e discorre sobre o papel dos jogos em cada uma dessas tendências. Então, o texto é muito interessante, no meu ponto de vista. Se quem já leu, se quiser comentar também, muito bem-vindo, tá? O papel do jogo nesse resgate da cultura, a possibilidade do trabalho interdisciplinar que ele favorece, né? Um simples estudo, por exemplo, das regras de um jogo, chamando um professor de línguas, né, para poder estudar essas regras, já favorece bastante essa conversa. Isso, assim, falando de uma interdisciplinaridade bem rasa, né, porque dá para fazer muito mais coisa, dependendo do jogo que a gente trabalha, né? O xadrez, por exemplo, uma vez eu trabalhei o xadrez com alunos de 6º ano, e a gente leu Malbataã, né? Aquele conto do homem que calculava sobre os grãos de arroz, não sei se todos conhecem, muito interessante também. Um livro que quem não leu, quem não é da matemática e não leu o livro O Homem que Calculava, do Malbataã, leia. É incrível, apaixonante. Malbataã, né, é um brasileiro, o livro dele, O Homem que Calculava, foi traduzido em diversas línguas, muito interessante o livro dele. Bom, depois retomando aqui, né, para os destaques que eu fiz ali da leitura. Terceiro item aqui, né, a representação mental da experiência no jogo envolve uma plasticidade para a criação de um outro mundo ao qual podemos nos ajustar
segundo Paulo Freire. Então, Paulo Freire não, é outro Freire que ele cita lá. Então, veja, é uma, vamos dizer assim, é uma possibilidade tão incrível, né, da gente sair daquele aparente mundo fechado dos cálculos apenas, né, da matemática, e fazer tudo isso num outro mundo, num outro contexto, né, com essa possibilidade da abrangência cultural que os jogos trazem. Então, é muito bacana. E mais que eu estou pontuando pelo tempo, né, algumas coisas que eu destaquei ali, dentro do material do texto da Regina Grando. Essa percepção de que o jogo é para matar a aula, não sei se vocês já viveram isso, eu já tive aluno que, mas de novo, vai jogar? Vamos ter aula, né? Como se o jogo não fosse um matar aula, né? Isso é cultural, claro, a gente sabe que isso existe. E acho que até, de fato, muitas vezes ele não é trazido como, de fato, tem que trazer, né? E esse é o maior destaque que eu queria dar aqui na leitura, que está nesse slide número 7, os momentos de intervenção pedagógica com os jogos. Então, não é simplesmente falar jogue, né? Existe o processo de familiarização com o material, reconhecimento das regras, o que a autora chama de o jogo pelo jogo, ou seja, jogar para conhecer e não só para competir, né? A intervenção pedagógica verbal, onde o aluno é provocado para o processo de conceitualização matemática. Então, é importante fazer o aluno falar do raciocínio que ele teve para resolver aquele jogo, do raciocínio que é necessário ter para jogar, né? Com isso, ele está falando matemática, e isso é muito positivo quando a gente fala em formação de conceitos. Tem alguém chegando aqui. Oi, Cristiane, tudo bem? Oi. Estamos falando sobre a matéria aqui. Ah, legal. Boa tarde. Boa tarde. O que mais que eu achei de interessante aqui? Desculpa, eu estava lendo sobre os momentos, né? Aqui em cima, no slide 7. Registro do jogo para formalização e construção de estratégias. Olha que interessante. Vamos registrar quais foram as estratégias que você usou nesse jogo? Isso, para mim, é o que mais, vamos dizer assim, destaca, né, quando a gente fala em formação de conceitos. Né? Esse poder do jogo, primeiro porque os alunos se envolvem bastante, eles gostam, né? E segundo porque eu posso fazer muito mais do que apenas propor para se jogar, né? E com isso eu favoreço a formação dos conceitos. O que mais que tem aqui? Intervenção escrita para problematizar as situações. Esse Contigo 60, por exemplo, se ele quiser marcar a casinha do 20, por exemplo, no tabuleiro, ele vai ter que jogar 3 dados, pegar os números que saiu nos 3 dados e montar uma conta, né, usando as operações matemáticas, que o resultado dê 20. E é claro que cada um vai fazer de um jeito. Isso depende muito do resultado do dado. Então, é muito interessante. Vamos formalizar, então, né, de quantas formas diferentes a gente conseguiu chegar nesse valor. Percebe quanto conceito a gente forma sem fazer uma lista cansativa de exercício, de continhas e expressões numéricas para que os alunos resolvam? Né? Essa é a riqueza do material, né, dos jogos, no meu ponto de vista. Tá? Deliciem-se com o texto da Regina Grando, é muito bacana, ela traz alguns exemplos também. Tá? Enfim, o nosso tempo está se esgotando, tem as outras tendências, né? Tem uma muito interessante aqui, que é a última, né? Sócio-étnico-cultural, que traz um pouquinho, a Regina traz um pouquinho das ideias do professor Ubiratã D'Ambrosio, considerado um ícone da educação matemática no nosso país. Escrevam aí num cantinho do seu papel, Ubiratã D'Ambrosio, tem vários vídeos dele, tem um livro dele interessantíssimo, que é Educação Matemática da Teoria à Prática. No meu concurso aqui do FSP caíram 5 questões desse livro, em 2014, no concurso de 2014. 5 questões desse livro, assim, tamanha é, vamos dizer assim, a relevância das ideias do professor Ubiratã D'Ambrosio na área da educação matemática, para quem não conhece, tá? Assistam vídeos dele, se puderem, né, se encontrarem, leiam artigos ou livros disponíveis na internet, né, gratuitamente, claro, ou se puderem, comprem, recomendo muito. É um livro, é um educador matemático de muito destaque.
e que pode favorecer muito aí vamos dizer assim, a sua compreensão sobre a área da educação matemática. Para quem está interessado, eu acho que vocês estão, né? Aí a Regina termina com 5 razões que justificam o emprego dos jogos tradicionais na educação, e ela finaliza aí com algumas questões para a gente refletir, tá? A última para mim, né? Vou destacar a última aqui, todas são importantes, tá? A justificativa para o uso de jogos não pode ser apenas motivacional. Ah, vamos alegrar as crianças, vamos deixar, né, motivar as crianças. Não, ela depende de uma ação intencional, planejada, executada, registrada, avaliada e compartilhada pelos alunos e professores. Então, é um papel muito mais significativo para o jogo do que a gente costuma ver, vamos dizer assim, né? Ou costumava ver antigamente, tá bom? Essa reflexão do primeiro tema. E a primeira atividade, como eu já falei, está explicadinha aqui para vocês. Você vai pesquisar um jogo para geração de discussões na educação básica, juntamente com uma breve, pode ser ensino fundamental ou médio, tá? Fiquem à vontade. Os professores que não são de matemática, de repente, tem jogos que eles conhecem das suas áreas e que podem favorecer também a formação de conceitos matemáticos. E eu vou vibrar se vocês mostrarem para mim, porque eu também vou aprender, né, sobre a área de vocês, tá bom? Claro que você vai pesquisar o jogo e vai fazer uma breve discussão em torno da abordagem na sala de aula, considerando o texto da professora Regina Grando, tá? É isso que eu quero. Eu acho que eu pedi no máximo, não lembro o número de páginas, mas acho que eu pedi no máximo 2 páginas, assim. É algo bem sucinto, gente. Eu não quero que vocês façam trabalhos enormes. Pelo contrário, eu valorizo a análise crítica de vocês sobre as leituras que vocês vão fazer. Coloquem a sua voz ali, tá bom? Tem que entregar... Sempre eu estou deixando até o domingo, tá? Da semana que for minha, né? Porque o professor Francisco já explicou para vocês que são 2 disciplinas numa semana, 2 disciplinas na outra, para não sobrecarregá-los. Eu sempre estou deixando até domingo, só esse que eu estou deixando até o dia 23, justamente porque eu preciso organizar para a nossa aula presencial no dia 25, que está atrelada a essa tarefa, tá bom? Agora eu sei que já passei 3 minutos, mas queria saber se vocês têm perguntas, colocações. Peço até desculpas para a Ivana, que eu disse que era só 1 hora, né? A Ivana já trabalhou de manhã, está aqui colaborando com a gente. O professor Francisco também. Mas, enfim, apenas para poder ouvir um pouquinho também do que vocês têm a falar. A gente não pode se prolongar muito, né, por conta do tempo, mas queria dar um tempinho para vocês falarem, se vocês assim desejarem, tá bom? O Sávio tem uma mão levantada aqui. Fala, Sávio, perdão. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Professora, eu queria tirar uma dúvida em relação à aula presencial, né? Eu gostaria muito de participar mais, como eu moro em outro estado, né, na região norte, então fica complicado para mim. Mas eu queria saber se vai ter alguma transmissão, né, da sua aula presencial. Sávio, eu não sei se nós temos... não sei, na verdade, se eu tenho capacidade para fazer uma transmissão ao vivo da aula, mas eu vou ver sobre isso, tá? Eu acho que eu posso tentar, tá? Vou pedir para o coordenador, para o pessoal da informática me ajudar. A gente pode tentar, tá bom? Infelizmente, Infelizmente, tem a questão também de que nas aulas presenciais a gente tem que fazer chamada e avaliar, embora o percentual seja bem pequenininho, não vai te prejudicar, né? 10% em cada aula, no caso da minha disciplina, não sei os outros professores, né? Mas eu acho que o seu pedido é que você quer assistir, você quer ver, né? Então, é muito louvável e eu vou tentar atender. Só não vou garantir, porque eu acho que meus conhecimentos são muito rasos em relação a isso, tá bom? Mas eu vou tentar. Ok, professora. Obrigado. Imagina. Mais alguém? Grupo? Opa, alguém perguntou grupo de quantos para fazer o vídeo, né, Ana? Ana, eu não gosto de grupos muito grandes, até porque eu queria uma diversidade de vídeos, né? Eu pensei em 3 alunos.
né? Se precisar ser 4, não tem problema, mas mais que isso, não. Eu acho que não é necessário e vai perder o meu objetivo, né? Que é a diversidade aí de vídeos para serem compartilhados para vocês mesmos, né? Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta. Não entendi o que o Aldo falou, acho que foi em algum momento da minha fala, né? O Sávio trabalhou com gamificação. Olha que legal, de repente a gente até convida o Sávio para falar algo para a gente no sábado, hein, Sávio? Eu vou gostar, hein? De dar um tempinho para você falar um pouquinho para a gente. Você gostaria? Só se você quiser, tá? A gente Claro, aprende com professora, você. estou à disposição. Olha aí, pessoal, já temos um ganho aqui com essa diversidade de formações aqui do grupo. Muito bom, agradeço desde já, sabe? Em nome de todos nós. Isso, Ana, 3 ou 4. Muito bem. Pode ser dupla também, não tem problema, mas não muito numeroso. Imagina. Quem mais? Mais ninguém? Alguém já tinha lido o texto, gostou, ampliou as visões, tem alguma coisa para comentar? Tudo bem, Felipe? Até logo. Pois não, Amanda, pode falar. Tá dando para ouvir, professora? Sim. Vamos lá. Eu sou formada em biologia, né? Em ciências biológicas. Então, essa parte da matemática, acho que foi a Ana que tinha comentado, também ela fica um pouquinho distante para mim, assim, né? No momento da formação. Mas eu tive o contato com os textos que você passou e eu adorei a escrita, o conteúdo, sabe? Nossa, eu estava discutindo com um professor, meu colega, professor de matemática, que ele é formado na Unesp, e a gente estava conversando assim, e rolou uma troca super legal, sabe? No diálogo, assim, várias coisas que foi mencionado no texto da Grando, que ela comentou que eu grifei quase esse texto inteiro, porque é maravilhoso. Eu adorei muito, viu? E só reforçando o que o Sábio falou, que ele não vai poder participar também no dia 25, eu também não estarei na minha cidade, então eu não posso participar do encontro presencial. Mas seria muito interessante se tivesse como possibilitar essa troca também, tá? Mas não pressionando nem longe disso. Mas se fosse possível, seria muito legal. Tá bom? Muito obrigada, viu, professora? Obrigada a você. Ai, que boa essa devolutiva, né? Porque é bom vocês me falarem, né? Do ano passado para esse, eu já mudei algumas coisas, a gente está sempre querendo melhorar, né? E que bom que vocês curtiram aí, que você curtiu o texto. Ai, que legal, você teve o prazer de conhecer o professor Ubiratã. Meu Deus, que legal. Sávio, você, por gentileza, se você quiser gravar um vídeo, pode ser até no WhatsApp mesmo, sabe? Para eu passar para os seus colegas, contando 5 minutos, 10 minutos no máximo, né? O que você pesquisou a respeito da gamificação, apenas para que eles conheçam, pelo menos o que se fala a respeito disso na atualidade. Eu fico muito grata, porque você não vai poder estar presente. Agora, se a gente conseguir fazer essa interação ao vivo, aí fica perfeito. Eu vou me esforçar bastante para isso, tá bom? Muito bom. O Kleber tinha levantado Ok, professora, está no seu aguardo. O Kleber tinha levantado a mão, né? Sim, falar um pouco sobre o texto que a senhora passou. É uma frase que me chamou muita atenção, que fala: para a criança jogar é tão necessário quanto comer. Eu achei muito forte, né? Assim, como a senhora falou, tem até criança que acha que está enrolando a aula, mas essa frase, jogar é tão necessário quanto comer, eu achei uma frase assim forte e muito, muito importante. Chama atenção para a gente quando a gente pensa no jogo, e sim como atividade lúdica, né? E também essa diferenciação entre atividade lúdica e material manipulável, né? A gente vê que nas escolas, pelo menos quando eu estagiei, aí eu via muito manipular o jogo, o material, mas não ter um objetivo, um foco, um objetivo pedagógico, né? Então, essa parte aqui do texto eu achei muito interessante, gostei muito. O texto é muito bom, né? E a psicologia educacional, em especial,
destaca muito, né, essa questão do poder do jogo, como você destacou do texto, né? É tão importante quanto comer. Por quê? Para o desenvolvimento, né, da criança. Então, é algo assim que realmente precisa ser dado mais atenção nesse sentido que a Regina traz, né? E não no sentido apenas porque isso acontece também. E tem jogos, como fala o texto, né? Tem o jogo e o jogo que não faz esse papel que ela faz, que ela trata também, né? Então, é preciso que a gente tenha essa sensibilidade, né? De trabalhar o jogo na sua completude, da forma como a autora coloca, né? Muito bom, obrigada, Kleber. A Ellen levantou a mão também? Sim, Ana. Eu gostaria de fazer um comentário que meio que interliga os dois textos, né? O da Grando e o texto de apresentação das 3 narrativas de matemática. Eu sinto, assim, certa resistência, digamos, quando a gente usa jogos com o ensino médio, que daí já é um outro público, né? Assim, é um outro tipo de aluno, já com outra mentalidade, e eu acho que no ensino médio tem mais essa coisa de eu estou perdendo aula quando eu estou jogando matemática, do que com o ensino fundamental, né? E eu sinto que, interligando com o primeiro texto, que a gente, como sociedade, ainda está muito preso nas 2 primeiras narrativas, né? Da matemática como algo inalcançável, como algo até divino, que poucas pessoas conseguem alcançar, né? E é visto até como algo de status, né? Que alguém que entende de matemática, nossa, é mais inteligente e não sei o quê. Então, eu acho que isso reflete muito nos alunos do ensino médio, porque eles acham, é muito difícil, eu não vou conseguir. E quando a gente traz um jogo, eles realmente acham que está perdendo aula, assim, né? E, infelizmente, fazer essa quebra com as 2 primeiras narrativas para conseguir chegar na terceira é bem difícil para nós como professor e conseguir atingir isso de uma forma positiva com os nossos alunos, né? O problema é cultural, né, Ellen? É bem complicado por isso, e no ensino médio tem a questão também deles estarem, alguns, né, claro que depende da clientela nossa, mas focados na matemática formal, por conta do processo seletivo para o ensino superior, né, tem isso também, né? Mas, enfim, realmente o maior impasse é essa questão cultural mesmo. E eu acho que a estratégia é dada pela Regina, né? Que são aqueles momentos que eu destaquei ali no meu resumo, né? A gente ir construindo esses momentos, não só ir direto para o jogar em si. Eu acho que essa é uma contribuição bem importante dela ali, uma dica bem bacana para a gente, daqueles momentos, né, que ela destaca. Kleber, quer complementar alguma coisa? Parece que você ergueu a mão também, de novo, né? Fique à vontade. Eu abaixei porque eu falei, não, senão vou tomar a vez de alguém. Mas eu acho que a que a Ellen falou, essa colocação do ensino médio, eles ter essa certa resistência, também vem a diferença entre o ensino fundamental e o ensino médio. Assim, pelo que eu li no texto, talvez também seja até uma mudança de cultura. Às vezes, quando eles estão no ensino médio, eles estão inseridos numa cultura, e quando eles vão crescendo, eles vão saindo um pouquinho. Então, como ela fala, o jogo também tem uma parte que ela fala aqui, que o jogo tem que estar inserido na cultura do aluno, também tem que ser uma coisa cultural. Não basta só você colocar o aluno, ele mora num sítio, você pegar um jogo totalmente tecnológico, mas que ele não está adaptado àquilo ali, e colocar, tem que trazer para a vida dele. Talvez essa mudança do ensino fundamental para o ensino médio acontece também pela mudança que eles têm, talvez, no ambiente que eles vivem. Sai de um ambiente mais infantil para um ambiente mais, né? E eu vi até um vídeo daquele projeto Gente, lá no Rio de Janeiro, eu não conhecia, e a aluna fala assim, e lá eles trabalham, né? Tem a escola sem paredes, né? E ela fala, não, agora a gente vai para o ensino médio, a gente vai voltar para a terra, vamos voltar para aquela vida. Então, tem essa mudança, tanto no aluno, quanto na escola, quanto nas atividades. Talvez seja essa a resistência, essa mudança, né, que a Ellen falou. Talvez uma mudança mais cultural do que própria da vontade deles. Verdade. Escreve aqui o nome do projeto para o pessoal conhecer, é muito interessante. Assim o pessoal pode fuçar, por gentileza, Cléber. Escreve no chat.
Eu mandei no link, no grupo, eu mandei o vídeo no grupo que eu assisti. Então beleza. Então, Mandei. Eu achei muito... É um vídeo um pouquinho longo, é 26 minutos, mas assim, eu assisti ontem, achei muito interessante, muito legal. Legal. O Vitor também contribuiu aqui no chat. Ó. Ele disse que, inclusive, já fez o trabalho, gostou da leitura, da maneira como a Regina trouxe os exemplos, e cita o seguinte, que o momento que ela fala do jogo como parte da cultura, o jogo sendo algo intrínseco do ser humano, né? Ele destacou isso, e cita Paulo Freire, o que, na minha visão, faz todo sentido. E lembrei muito do texto do Olho nessa perspectiva da utilidade e como enxergar a matemática, um pouco do que a Ellen trouxe, né? Hoje, 2023, a matemática faz parte de tudo e faz parte de uma maneira simples. É esse o propósito, é essa matemática que tem que chegar na educação básica, no meu ponto de vista. Né? Essa matemática que não considera problemas apenas, pelo menos, né? Porque o paradigma do exercício, segundo o Olis Cosmos, é importante. Aquelas listas tradicionais têm o seu papel também, mas nem de longe elas podem ser o ponto de partida e nem tão pouco de chegada, né? Então, a gente precisa tratar de problemas que realmente os alunos entendem como seus, né? A gente pode falar de assuntos tão diversos, né? Por exemplo, o imposto de renda que agora mudou a faixa da renda do cálculo. Não podemos trabalhar a porcentagem a partir disso? Já pensou começar a falar de porcentagem a partir de um problema como esse? Ou seja, a matemática, vamos dizer assim, nesse papel de ler o mundo, de entender a cobrança do imposto, né, de trazer situações, problemas, vamos dizer assim, né, das pessoas como cidadãos para a sala de aula, é nesse sentido que a matemática, eu entendo como o Vitor, né, ela tem que ser simples e ela tem que estar a serviço da leitura do mundo. Talvez, claro, os processos, os cálculos, tem, claro, o seu rigor, sua especificidade, a linguagem matemática tem o seu rigor, e é claro que isso tem que ser trabalhado, isso é inegável, né? Mas a gente pode fazer isso de uma maneira, com certeza, muito mais significativa, que traga muito mais resultado, né, para as nossas salas de aula. É isso que se discute muito nessa terceira narrativa que o Olis Cosmos traz. Para quem não conhece, né, não são todos da área da matemática, o Olis Cosmos, que é o autor do artigo que eu trouxe aí para vocês, das 3 narrativas, ele é um dos precursores de uma área que se chama Educação Matemática Crítica. É um embasamento teórico do meu livro, inclusive, né? É uma área que eu, assim, acho fantástica, que eu dialogo diretamente com a educação financeira, e na minha tese, assim como o Vitor, né, eu acho que Paulo Freire também faz todo sentido, porque, vamos dizer assim, tem a ver com as relações de dependência, né, que a gente observa na sociedade, endividamento familiar batendo quase a casa dos 80%, dos quais quase 11% inadimplentes, né, é algo assustador no nosso país. E a matemática que a gente traz no livro, ela fala que o Joãozinho comprou 200 bananas e só pagou 150. Quanto ele recebeu de troco, né? Então, é totalmente desconectada, desplugada da vida. Nós podemos fazer a mesma matemática de uma maneira muito mais significativa. Nós podemos formar conceitos partindo dessas questões que nos tocam diretamente, e não fazendo um probleminha ridículo desse, do Joãozinho. Eu vi até um meme outro dia na internet, que eu ri muito, um cara com um carrinho de supermercado cheio de bananas, e falando assim, esse deve ser o Joãozinho que comprava 200 bananas, do meu livro didático, né? Enfim, pessoal, a gente já está passando 20 minutos do horário, eu peço desculpas, tá? Aquela apresentação prorrogou um pouquinho, né? Eu não planejei aquele tempo, mas eu acho que foi necessário, era preciso a gente se conhecer. Principalmente porque eu vi no grupo que alguns falaram, nossa, é a primeira aula que eu vou ter, que eu vou ver vocês, né? Eu falei, a gente precisa ter esse momento. Desculpas pelo atraso, coloquem as suas questões, o que remeteu dessa aula, no seu trabalhinho que você vai me entregar lá, né? Coloquem lá na análise crítica que vocês vão fazer da primeira atividade. Eu vou gostar muito de ouvir
tudo isso que o texto suscitou em vocês, como esses depoimentos que foi possível a gente acompanhar por aqui, tá bom? Um grande abraço, boa semana, bom estudo. Até sábado, se Deus quiser.